Olá, bom dia, queridos, paz seja convosco, glória a Deus, mais um dia com vocês aqui nessa sequência maravilhosa da série O que você está fazendo aí? Meu querido, que Deus abençoe a sua vida, você que já é inscrito no nosso canal, você que compartilha, deixa os seus likes, olha, muito obrigado, gente. E eu quero dizer que a nossa série está muito poderosa. Deus abençoe abundantemente você. Nós vamos prosseguir aqui. Nós estamos exatamente na saída profética de Elias e Eliseu quando partiram de Gilgal. E na mensagem anterior nós esclarecemos muitas coisas sobre Gilgal. Foi tremendo. E eu digo a você, se você não ouviu, olha, volta um pouquinho aí. Ouça a mensagem anterior, ouça toda a série. Essa já estamos na mensagem 27, de tanto que esse tema é tremendo, poderoso, né? Muito bem, e aí Elias diz a Eliseu o seguinte, né? Olha, saindo de Gilgal, Elias disse a ele, fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Vou pontuar a primeira coisa. Gente, Elias sabia que Eliseu não podia ficar. Mas por que então ele disse, fica-te aqui? Ele estava colocando à prova o seu sucessor. O seu sucessor estava sendo colocado à prova, né? Elias já sabia que Eliseu tinha que estar com ele, porque Elias já sabia que ele ia entregar o seu bordão a Eliseu, não é? Mas Eliseu é espiritual. Eliseu já passou por todos os estágios de Gilgal que eu falei aqui. Então ele está cheio da presença de Deus, né? Eliseu está abençoado. E quando Elias fala assim, eu preciso ir para Betel, você fica aqui, Eliseu disse assim na sequência, né? Olha, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram para Betel. Mas é preciso entender um pouco mais sobre Betel. Eu queria que você entendesse e trouxesse para o seu espírito, em nosso tempo, a questão de Betel. Em primeiro lugar, Betel significa casa de Deus. Então eu preciso entender e compreender quem é a casa de Deus. Quando eu entendo e compreendo que eu sou a casa de Deus, eu preciso entender e compreender por que eu sou a casa de Deus. Qual é a razão de eu ser a casa de Deus? Vamos então à história para saber, amados irmãos, o que então que aconteceu em Betel. Por que aquele lugar começou a chamar Betel? Jacó estava de viagem. Estava correndo do seu irmão, porque havia tomado o direito de primogenitura do seu irmão, e agora o seu pai diz, corre, vai embora para a Mesopotâmia, volta, vai, porque o seu irmão vai querer te matar. E ele então, amados irmãos, está viajando. E o que acontece? Quando ele chega ali naquele lugar que é chamado de Luz, é uma cidade de luz, a Luz, o primeiro nome ele era Luz, né? Ele então dorme, mas antes de dormir ele pega a pedra e coloca como travesseiro. E ali ele tem o quê? Uma visão. E o que acontece na visão? Ele vê anjos subindo e descendo. Aleluia. Mas os anjos, eu até errei aqui na colocação, porque na verdade os anjos desciam e subiam. A Bíblia fala que eles desciam e subiam. Então, eles vinham de cima, visitavam o lugar e voltavam. Era uma presença gloriosa de Deus, e quando ele acordou, ele falou, meu Deus, esse lugar não é outro a não ser a casa de Deus. E ali então ficou chamado de casa de Deus, e ele estabeleceu ali um altar, né? Abençoou, consagrou aquela pedra do travesseiro e fez ali realmente um altar. Então ficou chamado casa de Deus. Mas casa de Deus no entendimento espiritual é algo muito forte, amados. Casa de Deus, ela não está longe de você, não está distante de você. Casa de Deus não é parede, não é templo, não é estatuto. Casa de Deus não é organização.
casa de Deus é o interior de cada um de nós que recebeu a presença de Deus. Aleluia. Então, Elias estava querendo trazer aqui um ensinamento a Eliseu acerca da casa de Deus. Toda pessoa que tem uma experiência com Deus, foi o caso de Gilgal, né? Teve uma experiência com Deus. Toda pessoa que teve uma comunhão plena com Deus, ele precisa agora compreender isso a fundo. E é o que Deus está levando Eliseu, seu sucessor, a compreender. E outra coisa interessante, que nós precisamos falar um pouquinho de Betel, que é a casa de Deus, mas também é a luz, é cidade de luz. Luz representa o quê? Luz representa visão. Quando você tem luz, você vê, você enxerga. Jesus já falou, ninguém deve andar à noite, porque à noite você pode tropeçar e cair. Então você precisa andar de dia, porque de dia todo mundo enxerga. Pois bem, Deus está querendo revelar que essa cidade, que esse lugar, que essa casa de Deus é uma luz. O que essa luz revela? Revela Deus ao homem. O homem tem que ser revelado. O homem precisa entender a vida de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, a palavra de Deus. Então, este é o propósito de Betel, né? Outra coisa que me chama muito a atenção em Betel, quem se lembra da história de um homem de Deus vindo de Judá? Deus chegou a um homem de Deus e disse: você vai para Betel e lá você vai encontrar um profeta velho. Já viram falar do profeta velho? E esse homem então recebeu uma ordem de Deus em Betel. Deixa eu te falar, em Betel tem ordem de Deus. Tem palavra de Deus. E Betel é casa de Deus. Betel é revelação da visão de Deus. E aí esse homem chega lá e Deus fala para ele assim: você não pode comer nada e nem beber nada do que derem a você. Beleza. E ele chegou lá e procurou o profeta velho e encontrou. E disse que tinha um recado para o rei. E ele foi e entregou esse recado. E aí, o que ele fez? Ofereceram comida, ele falou: não posso comer. Deus falou para mim não comer. E ele então, em obediência, saiu de volta ao seu local, à sua localidade. O que o profeta velho fez? Correu atrás dele. E fez uma mentira para ele. E disse: olha, apareceu um anjo aqui e falou comigo e mandou você comer. E enganou o homem de Deus. E o homem de Deus então veio e comeu. E o que aconteceu? Morreu conforme a palavra de Deus. Gente, isso teve um peso muito grande para o profeta velho. O profeta velho ficou apavorado. Então, irmãos, na casa de Deus, é onde Deus revela, é onde Deus fala, é onde o governo de Deus é uma realidade. A casa de Deus é onde a vida de Deus é expressa. Essa casa de Deus que sou eu e você, ela tem uma expressão. E essa expressão, irmãos, é divina. Não tem como eu ser a casa de Deus e expressar outra pessoa a não ser Deus. Por isso, o primeiro entendimento que eu tenho que ter é que eu sou essa casa. E que a partir desse entendimento, então eu começo a expressar quem mora dentro de mim. Esta é a realidade que o profeta Elias queria passar para Eliseu. Esse ganho de realidade, afinal de contas, Eliseu seria o sucessor de Elias. Então eu quero fazer uma pergunta para você, porque o tema é uma pergunta da parte de Deus para o nosso coração. O que você está fazendo aí? Será, Eliseu, o que você está fazendo em Betel? Jacó, o que você está fazendo em Betel? O patriarca Jacó lá atrás. E você? O que você está fazendo em Betel? Você entende quem é Betel? Aí você pode perguntar: pastor, mas o que é Betel hoje? Hoje, Betel é uma vila chamada Beitim. Beitim é uma vila que está no centro da Cisjordânia, onde era Betel antiga também, era a luz. Onde está você? Quem é você? Guarda isso.
e receba essa oração. Pai, eu quero te agradecer por mais uma palavra e pedir ao teu Espírito que nos abençoe abundantemente, ó Deus. Que possamos ganhar a realidade e a revelação, a luz do verdadeiro Betel, da casa de Deus. Que possamos vivenciar a realidade da casa de Deus. Pai, sustenta cada um de nós, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.